Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Aqui onde eu moro já está começando a ficar frio, mas quem está quente mesmo é a Cebave que não para de subir. E nesse vídeo eu quero te responder, será que existe motivos para ela estar subindo? Será ainda que existe espaço para ela subir ainda mais? E claro, nós vamos tratar um pouco do balanço lá do primeiro trimestre para a gente enxergar aqui algumas perspectivas, porque o pessoal em alguns momentos do mercado fica muito eufórico, muito pessimista. Qual será o momento que nós estamos hoje na Cebave? Bem, para que a gente possa iniciar aqui o vídeo, eu quero mostrar esse gráfico aqui do próprio Google para vocês. Se você for pegar lá desde o IPO, se você for pegar a máxima, a Cebave ela acumula aqui uma queda de 38,7%. De fato, se você for pensar do pico histórico aqui dos seus 23,44 até o atual momento, caiu 69% praticamente, mas aqui nos piores momentos chegou a cair 83%. Desde o IPO, basicamente, você tem aqui um retorno negativo dos seus, mais uma vez, 38,77%. De fato, a empresa ela não tem trazido resultado. No entanto, isso eu estou falando desde o seu IPO. Agora, quando você pega do começo do ano para cá, você já pode perceber uma realidade diferente: 44,7% de ganho de capital. No entanto, ainda mais nesses últimos 6 meses, a empresa ela tem voado 75,8%. E algumas pessoas me perguntam, depois dessa alta que saiu aqui de abril de 2024 para o atual momento, com quase aqui 80% de valorização, me perguntam, André, por que está subindo? André, será que ainda tem espaço para alcançar os R$ 8? Bem, para que a gente compreenda mais ou menos o que está acontecendo, você precisa ver a conjuntura que tem sido muito favorável para a Companhia Brasileira de Alumínio, né, a própria Cebave. E para isso eu preciso trazer para vocês a evolução do preço do próprio alumínio. Eu prefiro que a gente olhe aqui embaixo nesse gráfico mensal para que você tenha uma ilustração um pouco melhor. Só para você enxergar, lá em junho de 2023, o LME, ou London Metal Exchange, que basicamente seria o preço da commodity. Basicamente, esse daqui é o valor que você precisa saber. Estava aqui em aproximadamente 2.175 a tonelada do alumínio. No entanto, você pode perceber que desde aqui praticamente de maio, abril deste ano, você teve uma subida desses 2.200, 2.150 para aqui os seus 2.550 dólares a tonelada. Só essa pequena alta aqui já é o suficiente para compreender muita coisa. Só que você precisa também entender que, por mais que você tenha o negócio aqui dentro do Brasil, o dólar acaba beneficiando também. Porque o que acontece? Quando você pega a receita da Cebave, você vê que quase toda a sua receita é aqui brasileira, é oriunda do real. Diferentemente da sua dívida que está mais atrelada ao dólar, mas isso eu já falei no outro vídeo que eu vou deixar no card no final aqui para vocês. Fato é que, apesar de estar cotado no real, você tem o parâmetro dolarizado. E o que acontece? Quando eu te mostrei aqui o valor mensal do alumínio, você pode perceber este grande aumento no valor da própria commodity da empresa. Não só isso. Quando você pega o dólar, você pode fazer esse mesmo comparativo. Lá no comecinho de 2023, na verdade, aqui no mês de junho de 2023, o dólar estava aqui em 4,85, 4,86. E hoje já alcança aqui os seus R$ 5,13 por cada dólar. Isso só já significa que a empresa ela teve um duplo efeito de benefício. Então, quando você pega o que pode compor a receita, a gente poderia basicamente desenhar o seguinte: a receita da empresa, eu vou até colocar aqui no lado esquerdo para vocês, tá bom? Vou até deixar aqui em preto, só para todo mundo enxergar onde que eu vou desenhar. A receita da empresa, ela é uma parte que é esse verdinho aqui, o próprio alumínio, e ela tem uma outra parte aqui que é o dólar, que seria esse azul. O que acontece? Quando você tem um alumínio que está subindo, você ganha também na valorização do alumínio. Quando o dólar ele sobe também, você ganha essa outra valorização no dólar. Então você pode perceber a diferença daqui para cá e daqui para cá, que duas conjunturas foram benéficas para a própria Cebave, exatamente ali a commodity e o dólar. Bem, já que você entendeu essa parte, eu acho que vale a pena a gente começar a passar por alguns outros indicadores. Eu tive que buscar aqui no Central de Resultados da própria CBA um pouco aqui do que ela trouxe no ano de 2023 e também no ano de 2024. A princípio, eu quero trabalhar com vocês alguns pequenos dados, só para que a gente tenha uma noção da empresa, tá? A princípio, eu quero falar com vocês de duas coisas bem rápidas. A primeira delas foi o EBITDA anunciado nesse
nesse primeiro trimestre de 2024, que ficou aqui em 146 milhões de reais. André, por que isso é importante? Bem, porque quando você entende que o EBITDA é uma das formas que você utiliza para calcular a alavancagem da empresa que está muito alta, ou seja, é uma empresa extremamente alavancada, uma empresa extremamente endividada. Lá na página 15, porque eu já estudei esse documento aqui para trazer para vocês, você tem a questão do endividamento e liquidez. O que eu gosto aqui normalmente de fazer? Eu gosto de pegar essa dívida líquida e olhar aqui pelo EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Só que se você for pegar dos últimos 12 meses, você pode ter EBITDAs um pouco distorcidos. Imaginando, na verdade, o seguinte, olha só, e aí eles trazem isso pra gente lá no comecinho, mais uma vez a gente precisa voltar aqui, tá bom? Ó, lembra que eu te falei daquele LME ou London Metal Exchange? Olha só qual foi o preço médio que eles negociaram no primeiro trimestre de 2024. O valor aqui de $2.200 a tonelada. Agora, como você viu aqui atrás, você viu que hoje nós estamos aqui, vamos até puxar aqui mais uma vez o alumínio. O alumínio hoje está em 2.695. Essa é a cotação da 29ª semana que nós temos aqui. Na verdade, esse daqui é o gráfico diário, né? Então, no dia 29, que é o que eu estou gravando aqui para vocês, o valor está em quase 2.700. Ou seja, eu estou falando aqui uma diferença de aproximadamente aqui seus $500 a tonelada. Só isso daqui já é o suficiente para você compreender algumas coisas. Que aí, a princípio, você terá um acréscimo no seu EBITDA de, no mínimo, aqui uns 30%. Então, vamos tentar fazer essa conta juntos para a gente mais ou menos entender o que poderia acontecer com a empresa. Vamos considerar esses 146 milhões vezes 1,3. Por que 1,3? Porque eu quero considerar o valor do EBITDA já que foi trazido, mais 30%, que seria esse 0,3. Eu teria, portanto, um EBITDA de aproximadamente aqui 190 milhões. Pensando que eu consiga trazer isso para os próximos dois trimestres ali que nós temos do ano, o terceiro e o quarto trimestres que nós teremos ali ainda de resultados. Se imaginarmos que esse resultado ele virá para os próximos semestres, a gente pode multiplicar por 3 e vamos somar aqui com esses 146 milhões. Por quê? Porque eu estou tentando anualizar o EBITDA da empresa. André, para que você está fazendo isso? Bem simples, porque eu quero olhar com vocês na dívida líquida qual que é, enfim, a atual situação ou possível situação de alavancagem da empresa. Bem, eu tenho esse valor aqui de 715,4. Eu vou até deixar ele gravado aqui. Por quê? Como que a gente calcula a dívida líquida sobre o EBITDA? Bem, naturalmente, eu pego aqui a dívida líquida, que está nesses 2.908 milhões. Então, vamos lá, 2.908 milhões, vamos lá, 2.908, dividido por aquele EBITDA que nós encontramos. Opa, parece aqui que a situação ela já está bem melhor. Eu estou falando aqui de uma alavancagem de 4 vezes, ao passo que eu tinha aqui uma alavancagem de quase ali as suas 8 vezes, ou seja, eu estou cortando pela metade a alavancagem da minha empresa, exatamente porque você teve aquela conjuntura que beneficiou a Sebab. Pensando talvez que isso daqui pode tirar um pouco ali de peso dos ombros da Sebab nesse curto prazo, muitas pessoas têm sim olhado para a empresa. Mas o que eu quero mostrar para vocês também é que, olhando para a DRE consolidada aqui de 2023 e 2022, eu gosto de pegar anos completos, você pode ver que, na verdade, o EBITDA da empresa em 2023 foi negativo, em 953 milhões, ao passo que em 2022 foi positivo em 1 bi e 100. Qual que é o ponto, na verdade, que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar que a empresa ela não é tão simples de se analisar e talvez de operar como algumas pessoas querem fazer crer. Na verdade, me parece mais que a Sebab ela é uma empresa que está tentando ainda se provar para os investidores, porque no IPO foi lançado de uma forma bastante estranha, para não dizer outra coisa. Na verdade, eles projetaram um crescimento da utilização do alumínio tão grande que talvez eles consumissem quase todo o market share do mundo. Então ficou um pouco até otimista demais o que eles estavam trazendo. Pensando mais um pouco com o pé no chão e olhando para os atuais números, eu vejo que a empresa ela ainda tem muito a se provar. Uma alavancagem de 8 vezes mostra, na verdade, que a empresa está muito mal. Agora, uma alavancagem de 4 já começa a dar pequenos e bem leves sinais de que a empresa pode melhorar.
Como que você deve, na verdade, investir neste momento? Você deve investir primeiro, e aí é o que eu acredito, em conhecimento. Por isso mesmo, aqui no primeiro link aqui da descrição, você vai encontrar o meu livro falando um pouco sobre análise fundamentalista da empresa. Você vai saber analisar o balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, demonstrativo de fluxo de caixa e fazer outras tantas análises fundamentalistas. Vou até deixar aqui embaixo para você um desconto de 20%, então depois você vai lá, mas eu quero concluir com você aqui a CBAV. Na CBAV, você tem que procurar analisar o seguinte: como que virão os próximos trimestres? Se você quiser colocar algum dinheiro agora, talvez para você começar a acompanhar a empresa, poxa, será que realmente vale a pena? Ainda que você coloque algum dinheiro, o que eu quero te dizer é: veja os resultados futuros e perceba se esse preço do alumínio está efetivamente ajudando a empresa ou se aparecem outros esqueletos do armário, se aparecem coisas que até então não foram postas para você. Se alguma surpresa vier e você então ficar assustado com o resultado, enxergue que a empresa não está sendo suficientemente transparente ou que a sua análise precisa ser mais aprofundada, por isso que mais uma vez recomendo o estudo. Para que a gente continue, vou deixar aqui a nossa área de membros e 2 vídeos aqui, um da CBAV para você continuar seu estudo a respeito da empresa. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.